esses dias tratando com vocês sobre o livro de Tiago e nós vamos continuar. Ele me pediu que continuasse as reflexões para não interromper o processo de estudo desse livro, e eu fiquei então para falar com vocês sobre o capítulo 3, sobre o poder da língua. Nós vamos conversar pelas próximas 2 horas sobre esse assunto. Tiago, capítulo 3. Você continua com a tua Bíblia aberta, eu não vou ler o texto todo, nós vamos lendo e vamos pensando, meditando, refletindo sobre ele, mas antes eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui nessa noite com vocês e agradecer pelo privilégio que tivemos e na manhã de hoje poder compartilhar do Evangelho para algumas pessoas. Eu não tenho o número exato, mas eu imagino que umas 900 pessoas, que era o que nós tínhamos de Evangelho de João, nós fomos entregar e pelo menos umas 900 pessoas hoje receberam essa porção da Palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que ali esteve, por aqueles que fizeram esse trabalho antes desses dias, porque nós compramos, na verdade, 2.600 evangelhos, então na expectativa de que pelo menos 2.600 pessoas foram alcançadas com essa porção da Palavra de Deus. Então ore para que os resultados apareçam, se não aqui para nós, mas apareçam no céu, com essas pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, e que nessa transformação elas possam tornar-se verdadeiros cidadãos e cidadãs dos céus. Amém? O verso 1 do capítulo 3 de Tiago começa com um chute na canela. Depois ele vai chutando a boca do estômago. Mas nesse primeiro chute, ele contraria o que boa parte das pessoas acham que é fichinha, que é algo tranquilo e que devemos desejar. Ele diz: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, quando muitos querem exatamente isto, a ideia de serem mestres. O mestre, nós temos a ideia do mestre, aquele que ensina. E o que ele diz? Muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Está vendo? Aquele que ensina, ou que deseja ensinar, ou que imagina que ensina, esse será mais cobrado. Então, se eu ou você queremos ser professores, mestres, devemos saber que há um peso de cobrança maior sobre nós. Por isso me ponho, quando possível, na condição de mero aprendiz e não de professor, não de alguém que ensina, mas de alguém que partilha conhecimento, que divide, alguém que compartilha aquilo que recebeu, mas não com a ideia de estar ensinando a outros. Ele começa então dizendo que esses serão cobrados de uma forma mais severa. Quantos e quantos de nós não acham que estamos na condição de ensinar os outros? Quase sempre nós temos conselhos para dar para os outros. Quase sempre achamos que os outros estão errados e nós estamos certos. Se fosse eu, não teria feito assim. Se eu fosse você, faria diferente. Geralmente, nós temos essa posição de achar que nós sabemos um pouquinho mais do que os outros. O verso 2 diz: todos tropeçamos em muitas coisas, não é nem pouca. Todos
aí não exclui nem a mim nem a você, tropeçamos. Só essa afirmação já é um problema. Admitir isso, aprender isso, que todos nós tropeçamos. Mas o pior de tudo é que a afirmação vem dizendo que tropeçamos em muitas coisas. Não há perfeito, não há inculpável, não há impecabilidade. Há alguns anos atrás, em Teresina, no Piauí, surgiu um grupo numa igreja batista, chamado Grupo da Impecabilidade. Um grupo que defendia a tese teológica de que o crente, isto é, o nascido de novo, não pecava mais. É bonito, mas é mentira. Não funciona. Na prática, não bate. Nós somos pecadores. E uma vez pecador, pecador para sempre. Não tem como mudar. O fato de ser não muda. Nós somos pecadores. E por isso ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. O que me pega mais aqui é o muitas. Saber que eu tropeço, isso eu já sei faz tempo. Agora, admitir que tropeço em muitas coisas, aí me dá calafrio, me dá um frio na espinha. Saber que eu tropeço em muitas coisas. E depois diz: se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Aí começa a mexer com a língua. A língua é um negócio interessante. Nós temos a graça dela estar atrás dos dentes, né? É uma coisa extraordinária. Se ela tivesse à frente, a desgraça seria insuportável, seria grande demais. O fato dela estar atrás dos dentes já nos poupa. Se cada vez que falamos uma bobagem nós mordêssemos a língua, não a teríamos mais. Possivelmente estaríamos sem língua, ou no mínimo ela toda estraçalhada dentro da boca de tanta bobagem que a gente fala. E é a gente mesmo. E se você acha que não, talvez já esteja pensando bobagem. Não falando, mas já pensando bobagem. Porque nós muitas vezes falamos para pensar depois. E esse falar para pensar depois é que gera um grande prejuízo para nós, como para mim, para você, para nós no aspecto do relacionamento. Ele diz: se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Como não existe ninguém perfeito, próprio verso anterior nos afirma isso, que nós tropeçamos em muitas coisas, por essa razão nós não somos perfeitos. E ele diz: se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito. Como nós não somos perfeitos, então nós tropeçamos no falar. E por esta razão, o corpo também não é controlado. A língua que comanda o resto. Se colocarmos freio na boca dos cavalos, ou se colocamos, freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe o corpo todo. Um cavalo dirigido pela boca dele. Se nós colocamos freio, quem entende de animal aqui, sabe disso. Você coloca um instrumento dentro da boca do cavalo e com ele você controla o corpo todo do animal, cavalo. E do ser humano que não é animal, essa ideia de ser animal, do ser humano ser animal é a ideia de Darwin, não bate comigo. Eu não sou animal, eu sou um ente criado à imagem e semelhança de Deus, e não animal. Mas na visão dele, sim. Mas pensemos no animal que é controlado pela boca também. E de se colocarmos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe o corpo todo. Verso 4. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoreiro quer. O leme aqui é colocado como sendo a língua do navio,
que controla o navio em meio à ventania, em meio às tempestades. É esse leme que controla, que leva o navio para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. É ele que controla tudo, e ele é bem pequeno, considerando o tamanho do navio. Mas lá, nessa língua do navio, controla o todo e o leva para onde precisa ser levado. Ele vai fazendo algumas analogias e trazendo para nós algumas ideias para a nossa reflexão, até chegar lá na frente, onde complica um pouquinho mais para nós. Já chego lá. Verso 5 diz: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, bem pequeno, e que a gente vê pouco, dos membros do corpo que a gente pouco vê, mas que está em plena ação. Não quero que ninguém levante a mão aqui, não quero constranger ninguém, mas você já se sentiu ferido pela palavra de outra pessoa? A pessoa disse uma coisa para você e que na hora você se sentiu arrasado, arrasada, acabado, acabada, literalmente morto na alegria ou morta, naquele momento que você pensou em desistir do teu grupo, desistir da igreja, desistir de orar, desistir de ler a palavra, desistir de sair de casa, desistir de trabalhar, desistir de ir para a faculdade. Uma palavrinha só, uma palavrinha que veio para tirar o ânimo, para tirar a alegria. Quantas e quantas vezes já choramos por ouvir palavras que não gostaríamos de ter ouvido. Você já deve ter visto uma série de coisas na imprensa, ou mesmo no nosso dia a dia, no relacionamento, na família, na igreja, no trabalho. Você diz: eu quero mudar de emprego. Por quê? Porque fulano falou uma coisa lá que me machucou. Palavras, eu costumo dizer que palavras malditas. Palavra maldita para mim é a palavra dita na hora errada, no lugar errado, pela pessoa errada, para a pessoa errada. Dita da forma errada, tudo errado. Alguns que têm a palavra maldita como palavra de maldição, eu tenho que ter cuidado com o que falo, porque eu posso estar amaldiçoando alguém. Eu não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido da palavra dita na hora errada, dita no lugar errado, dita para a pessoa errada, dita da forma errada. Essa palavra, ela traz maldição, traz um peso de maldição muito grande. Traz um peso de tristeza, de revolta, traz briga, descontentamento, desentendimento, traz morte. Tem gente que já morreu, apesar de estar andando ainda. Eu chamo esses de defunto ambulante. Eles andam, respiram, mas não têm vida, não têm alegria, não sorriem, e quando sorriem, o sorriso é falso. É aquele sorriso que ninguém merece ver, que ninguém merece transmitir a outros. É aquele que não abraça ninguém, que não acolhe ninguém e nem se sente acolhido por ninguém. E tudo isso por causa de uma maldita palavra, uma maldita ação da língua. Mas vamos inverter a situação. Eu estou pensando de termos sido feridos por alguém numa fala maldita. Quantas vezes nós ferimos a outros por uma fala maldita? É mais comum a gente pensar que fomos feridos. Mas quantos de nós já feriu outros? Pensa por um minuto só, não precisa ser muito tempo não. Lembra de alguém que você feriu e que talvez essa pessoa nunca mais quis falar contigo, que ela nunca mais quis estar perto de você, porque você a feriu com uma palavra. E às vezes a palavra não precisa ser muito forte, não precisa ser um xingamento, não precisa ser um palavrão. Às vezes, como eu disse, a palavra é dita na hora errada. Às vezes o tom da palavra, não precisa ser a palavra em si, mas o tom da palavra pode dizer mais do que a própria palavra. A questão não é a verdade. Tem gente que diz: eu digo a verdade, doa em quem? Doer. E às vezes dói mesmo. Essa verdade dita, e que não deixa de ser verdade, mas uma verdade que eu não deveria ter dito como eu disse.
conversando com uma jovem, uma época, alguns anos atrás, eu provoquei-a com algumas perguntas e ela disse: o senhor está dizendo que eu estou mentindo? Eu disse: eu falei isso? Ela disse: não. Eu disse: mas por que você me perguntou? Não, porque eu estou percebendo que eu menti. Bom, mas não fui eu que disse. Eu posso chamar alguém de mentiroso sem chamá-lo ou chamá-la de mentirosa ou de mentiroso? Sim. Agora, se eu digo: você está mentindo, qual é a lógica? A pessoa vai se defender da minha acusação. Se eu não disse, a pessoa não se defende, ela pensa. Por isso eu costumo dizer que devemos falar mais dos nossos sentimentos do que dos erros dos outros. Algum tempo atrás eu conversava com o senhor, ele é empresário, e eu dizia para ele com dificuldade de relacionamento com os funcionários, e eu dizia para ele: fale mais dos sentimentos do senhor quando estiver conversando com um funcionário ou com alguém da família, especialmente alguém da família, quando estiver conversando com alguém, fale dos seus sentimentos e não do erro das outras pessoas. Porque quando nós falamos do erro dos outros, eles se defendem. Aí ele disse: mas eu não falo dos erros dos outros, ou seja, ele já se defendeu. Eu não continuei o papo porque não ia dar legal. Ele dizer que não se defendia já estava se defendendo e eu nem tinha acusado de nada ainda. Poderia até fazer mais tarde na nossa conversa. Mas você percebe que nós estamos quase sempre na defensiva com a fala das outras pessoas e não pensamos que os outros estão na defensiva com as nossas falas. Fala alto também não ajuda muito. E esse cuidado nosso com a fala pode mudar muita coisa no nosso relacionamento, tanto pessoal como interpessoal. Pode fazer grande diferença a forma como nós usamos a nossa língua bendita e não maldita. Olha só o que diz o texto. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo. Verso 5. Mas se gaba de grandes coisas. A língua se acha, né? Ela é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. Ele está falando de quê? Da língua, que queima. Você imagina um incêndio, como muitos que a gente já viu por aí, que passam dias tentando apagar e que pode ter iniciado com uma faísca, com um toco de cigarro, menor ainda com alguma coisa menor do que um toco de cigarro ou qualquer outra coisa, proposital ou não, daquele pequenino objeto, daquela pequenina faísca, um incêndio incontrolável. Imagina quanta coisa queima. Assim é a língua. Eu vivo da fala. E por viver da fala, preciso pensar muito no que falo. E sei que muitas vezes já falei o que não devia. Sei que muitas vezes já falei como eu não devia falar. Eu vivo da fala falando aqui, como estou agora falando para vocês, como vivo da fala quando me tranco nessa sala para ouvir pessoas e de vez em quando falar alguma coisa para elas. E que elas esperam que da minha boca, com a minha língua, saia alguma coisa decente, boa, produtiva, saudável. E eu posso não pensar e falar o que não devia. Falar da forma que não devia. Eu não gosto de falar alto numa conversa pessoal. Não gosto. Geralmente eu gosto de falar baixo. Aprendi com um cachorro que quanto mais baixo você fala, mais você é ouvido. Por que com um cachorro? Eu fui a uma fazenda de uns amigos há anos atrás com a minha família. Estava eu, a esposa e a reca de filhos. Quando chegamos lá naquela fazenda, tinha uma cerca e uma cancela para entrar. Eu cheguei, bati palmas
e saiu um cachorro quase do meu tamanho. Verdade que não precisa ser muito grande para ser do meu tamanho. Mas ele veio ao nosso encontro e eu não lido muito bem com cachorro. A gente não se entende muito bem. Eu costumo dizer que lá em casa cachorro basta eu, então não precisa ter outro. A família não precisa criar outro. Eu tá bom de tamanho. Mas quando chegamos lá, aquele cachorro veio nos receber, eu fiquei aqui como um chefe da casa, como líder da família, protegendo a família toda atrás de mim e eu morrendo de medo. O cachorro rosnou e, graças a Deus, o dono da casa e do cachorro apareceu. E ele foi lá, antes de abrir a cancela para entrarmos, ele foi lá conversar com o cachorro. E ele conversou com o cachorro muito baixinho, o cachorro deitou assim, numa distância considerável, e ficou quietinho. Aquele moço veio, abriu a cancela e entrou na nossa frente. O meu medo aumentou. Eu disse, quando ele entrar, o cachorro vem. Mas aí entrei correndo atrás dele e a família também. Chegamos lá na cozinha da casa dele, eu disse, eu tenho uma pergunta para o senhor. O que o senhor disse para aquele cachorro que ele ficou tão quietinho e ele estava tão bravo? Só disse para ele deitar e ficar quieto. Mas eu não ouvi o senhor falar nada e nós estávamos tão perto. Ele disse, se eu gritar com ele, nem eu consigo domá-lo depois. Pensei comigo, isso faz uns 20 anos, talvez um pouquinho mais. Ninguém precisa ser gritado. Para eu ser ouvido, eu não preciso gritar. Quando você passa num corredor de um colégio que tem um professor ou professora gritando, é porque ele tem autoridade, aliás, poder de professor e não tem autoridade com os alunos. Quando você vê a mãe gritando desesperadamente com o filho ou a filha, é porque ela tem poder de mãe e não tem autoridade de mãe. Ou pai, ou qualquer outra pessoa na posição de autoridade, quando precisa gritar é porque tem apenas poder, mas não tem autoridade. E esse controle todo que nós precisamos ter não é fácil. Então pensa comigo, veja só o texto, ele diz, vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca, uma palavra que pode desandar meio mundo de relacionamentos. Botar fogo, incendiar o relacionamento a ponto de estragá-lo, de queimá-lo, acabá-lo, matá-lo. O verso 6 diz, a língua também é um fogo. Exatamente isso que o escritor quer nos ensinar. Assim como esse incêndio lá, a língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade. É assim que ele descreve a língua. Ele afirma, lá em Atos capítulo 2, fala de línguas como que de fogo. Não é a mesma coisa aqui. Aqui ele não está dizendo língua como de fogo, como diz em Atos 2, ou como que. Aqui ele está dizendo que é fogo mesmo. Olha só a afirmação, a língua também é um fogo. Pensar nisso também me dá frio na barriga. A minha língua com poder de fogo mesmo. Há algumas palavras nossas. Sim, como um mundo de mal, não é pouca maldade não. É muita maldade, isso é a língua. Ele está afirmando, o escritor, a língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. E outra coisa, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo, isto é, com a minha língua eu posso contaminar o corpo inteiro, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Coloca ou põe em chamas o curso da nossa existência, o caminhar, o meu andar, o meu presente e o meu futuro. Com a minha língua, eu posso colocar essa minha caminhada em chamas. É claro que ninguém vai querer se aproximar de mim. Se a minha língua é esse fogo, se a minha língua é esse mundo de maldade, se a minha língua é colocada entre os membros
mas contamina o corpo inteiro, e esse corpo inteiro é o meu corpo, mas também é o corpo de amigos, o corpo igreja, o corpo sociedade, queimado por essa chama do fogo que eu não consigo controlar. Dispõe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Termina pesado, né? Bom, não sei se vocês acreditam que existe inferno, porque esse é outro problema, né? Nós vivemos de um jeito que parece que nem acreditamos que o inferno existe. A impressão que eu tenho, que nós, igreja, andamos, vivemos, nos comportamos, que inferno fosse história da carochinha. Conhece essa palavra? Quem é do interior conhece bem. História da carochinha. Não tem verdade, é apenas um conto inventado. Inferno. Inferno é aqui mesmo. Não é isso que muita gente diz? Tem crente acreditando nisso. Tem crente achando que o inferno é aqui mesmo. Tanto é que pecado não é mais pecado. Pecado é apenas uma coisa que a gente precisa aprender a conviver com os comportamentos uns dos outros, e cada um faz o que quer da vida. Legal, né? Cada um faz o que quer da vida, porque eu não tenho nada a ver com a tua vida e muito menos você com a minha. Verdade. Contudo, quando eu leio a Bíblia diz que nós somos um corpo, individualmente somos membros desse corpo, logo parece que eu tenho a ver com a tua vida e você com a minha. A partir do momento que eu não posso ser igreja sozinho, eu sou igreja porque eu faço parte de um corpo, então parece que os membros do corpo têm um a ver com a vida do outro, ou não. Se você já ouviu alguém dizer, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Então você não é do corpo. Se você não é do corpo, você não é igreja. Se você não é igreja, pode queimar no inferno. Pensa nisso com seriedade. E a língua, ela pode representar, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de reclamações do mundo, a minha boca vai expressar o quê? As reclamações do mundo. Se eu estou cheio de alegria e entusiasmo, minha boca vai expressar o quê? Alegria e entusiasmo. Se eu estou revoltado com a vida, com as pessoas, com a política e com os políticos, eu vou falar de quê? Se eu estou sofrendo, eu brinquei com alguém ontem ao telefone, a pessoa me ligou e quando eu atendi, reconheci a voz e brinquei, está doendo as costas? E não fui legal. Não fui legal comigo, porque depois eu recebi o troco. A pessoa não entendeu, no primeiro momento, a minha brincadeira. Ele disse, como assim, pastor? Eu disse, não, eu perguntei se está doendo as costas, porque 3-0 dói. Eu estava brincando, falando de futebol. Aí, quando é mais tarde, o Vasco joga e pega de 3. A fala, né? Tá vendo? Eu aprendo, eu sou jovem, mas estou num processo de aprendizado. Quando é hoje, a pessoa veio aqui para sairmos, e quando ela me encontrou, qual foi a pergunta? Pastor, está doendo as costas? Eu disse, eu não estou te entendendo. Aí ele disse, o senhor não quer me entender, mas o senhor lembra de ontem? Eu disse, como eu poderia esquecer, mesmo que você hoje não me lembrasse. Mas essas brincadeiras que a gente gosta de fazer, às vezes elas saem do tom da brincadeira para a ofensa. Tem gente brigando, tem gente intrigada por causa de política, tem gente intrigada por causa de futebol, tem gente intrigada por causa de religião, tem gente intrigada por uma série de outras razões. E com essas palavras, pode ferir muita gente. O texto diz que ela é colocada entre o nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. O gênero humano controla todos esses animais, manda em todos eles. Aliás, lá em Gênesis nós vamos encontrar que nós somos feitos para dominar sobre todos eles mesmo. Então,
Até aí nada de errado. A Bíblia coloca assim, verso 8 diz, mas nenhum homem pode domar a língua. Quando diz que nenhum homem pode domar, eu entendo que o escritor está chamando a atenção que ninguém tem 100% controle da sua língua. Ah, se é assim, então deixa ela falar o que ela quiser. Parece que não. A confrontação do texto dizendo que nenhum homem pode domar a língua, isso não deve servir como desculpa para eu falar o que eu quiser, onde quiser, como quiser, para quem quiser. Isso me serve como alerta para eu ter mais cuidado ainda no que eu vou falar. Nas redes sociais hoje, nós lemos muita coisa. Estava ontem lendo alguém perguntou, fez uma pergunta, daquelas perguntas que aparecem nos Facebooks da vida, alguém joga a pergunta lá e espera que alguém responda. E alguns começam a responder, daí a pouco um entra com uma resposta idiota, porque você faz uma pergunta idiota dessa. É uma resposta, alguém, idiota, por que você faz uma pergunta idiota dessa? Eu não costumo entrar nesses debates, mas eu entrei. Eu disse, seria possível a gente, considerando que parece que todos que estão debatendo aqui são irmãos, dá para considerar tratar ou nos tratar melhor, com respeito e sem xingamento, sem palavrões, sem ofensas? Eu penso que dá. Não sei se é porque eu sou pequeno, isto é, corrigindo, não sei se é porque eu tenho um tamanho normal, tem alguns com matéria-prima sobrando, e talvez pelo meu medo, eu aprendi alguns anos atrás e venho aprendendo que dá para ser um pouquinho mais controlado no falar. Durante toda essa semana, nos nossos pequenos grupos, nós debatemos, meditamos sobre uma palavra. Eu creio que a maioria, eu tive em 2 pequenos grupos essa semana e neles nós debatemos sobre mansidão. Aí como é que eu expresso a minha mansidão, mostro a minha mansidão? Uma das formas é falando. E eu disse nos 2 pequenos grupos algo que eu vou dizer aqui agora para vocês, foi uma experiência que tive muito desagradável num primeiro momento. Nós estávamos construindo esse templo, eu creio que já falei na igreja sobre isto. Construímos aqui e ainda trabalhávamos no templo velho. E eu estava saindo de lá. Quando eu saio à porta do templo, na calçada, um senhor vem ao meu encontro. E ele tremia, mudava de cor, ele estava agitadíssimo, extremamente zangado, e ele se dirige a mim, que de longe percebia que ele não estava legal, e ele já vinha falando de longe. Quando ele chega perto de mim, ele fala mais agressivamente e diz, o senhor é pastor dessa igreja? E eu, com muito medo, disse sim. A minha vontade era dizer não, mas não tinha saída. Ele já sabia que eu era, eu imagino. Eu disse sim, senhor. E aí ele continuou falando mal, reclamando de nós, reclamando da igreja, reclamando de mim, que eu precisava dar um jeito nisso, porque nós estávamos incomodando a vizinhança e tal. E eu quieto ali, claro, com medo, mas me segurando para me equilibrar. Eu disse, no momento que ele acalmou um pouquinho, eu disse, o senhor está certo, o senhor tem toda a razão. Nós estamos errados, eu estou errado. E eu quero pedir perdão ao senhor, por mim e pela igreja, porque de fato nós estamos incomodando o senhor, sua família, e não devíamos fazer isso. Aí ele colocou as 2 mãos na cabeça e disse, que droga, o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava estar dizendo nada disso, eu não precisava nem ter saído da minha casa para vir aqui. Me perdoe por eu ter falado assim e ter sido deselegante e agressivo com o senhor. E falou uma série de outras coisas que eu nem lembro exatamente as palavras dele. Eu estava me recompondo, fui livre da morte, já era para mim uma coisa boa. Só em saber que ele não ia me matar, eu já estava feliz da vida. Eu disse, não, o senhor está certíssimo.
Nós estamos errados. Insisto, nos perdoe. Ele disse, não, o senhor que tem que me perdoar, o senhor está perdoado. Não tem problema, está tranquilo. Esse homem, onde ele me encontra hoje, ele me cumprimenta. Ele já veio aqui reclamar outras vezes, mas nunca agressivo, nunca mais agressivo. As outras vezes que ele veio, ele estava chapado e ele vinha reclamar, mas mesmo chapado, ele reclamava com classe. A Bíblia diz que a palavra branda desvia, como é que é? A palavra dura, eu estou citando errado, perdão. A palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor. Vamos dizer juntos? Palavra dura suscita a ira. Palavra branda desvia o furor. A Bíblia diz que é como se você colocasse uma brasa viva na cabeça da pessoa. O que é isso? É para queimar? Não, é para fazê-la pensar, meditar, refletir. Ela sai dali pensando no que ela fez, pensando no que ela disse, talvez pensando um pouco mais na palavra maldita. Repito, a boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Coração cheio de bondade vai falar bondade. Coração machucado vai falar do que o coração está sentindo. É preciso ter muito cuidado com esse pequeno órgão do nosso corpo. Vamos à frente, já vou terminar. Ele diz, verso 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Olha só, queridos, como isso é sério. É um mal que não se pode conter. Está cheio de quê? De veneno mortal. Cheio de veneno mortal. Pensar numa palavra que eu vou falar e que eu estou jogando para fora, veneno mortal. Você já tinha parado para pensar que a minha e a sua língua, ela está cheia de veneno mortal? E que a gente precisa trabalhar muito para domá-la, para controlá-la. Veneno mortal. Pensa na serpente mais perigosa, com o pior veneno. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Multiplica isso por algumas vezes. Eu fui verificar isso aqui com alguns estudiosos. Isso é pior do que o pior veneno da pior cobra, se é que existe isso. Isso é pior do que o pior veneno que você possa imaginar que exista. Esse pior veneno está na nossa língua. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso aqui é simples. Estamos aqui reunidos, termina o nosso culto, e quando sair aquela porta, nós já começamos a falar mal uns dos outros. É claro que isso não acontece na igreja porque todo mundo é santo, né? Não acontece entre nós porque nós estamos quase convertidos a nos comportarmos melhor. Mentira, nós fazemos isso mesmo às vezes. Terminamos o culto e já começamos a falar mal do próprio culto que fizemos. Terminamos o culto e começamos a falar mal de quem pregou, de quem cantou, de quem tocou. Terminamos o culto e começamos a falar mal de nós mesmos. A ideia estranha é mais ou menos esta. Quando sair daqui, quem sair primeiro vai ser alvo da conversa de quem ficar. Você já viu isso por aí em roda de amigos e de inimigos? Já viram isso em roda de crente? Não precisa dizer que sim não, tá? Só pensa, mas quando você disser que sim, pensa se essa roda de crente era você também junto, ajudando. Participando dessa coisa maldita que é falar mal da vida de quem eu digo que amo. Meus irmãos, minha família, pessoas que eu amo, meus colegas.
Pensa nisso. Ele diz, com a língua bendizemos o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você viu lá? Como a pessoa desafinou quando estava cantando? Você viu lá, chegou atrasado, não tem compromisso com nada. Bendizendo e maldizendo, questão de segundos, de minutos. Da mesma boca procedem o quê? Bênção e maldição. Com a mesma língua eu posso proferir as duas coisas. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, aí nós temos uma exortação. A exortação é, meus irmãos, isso não deve ser assim. Uma frase simples, né? Mas o escritor está dizendo, meus irmãos, isso não deve ser assim. Nós devemos, com a nossa língua, bendizer o Senhor e nunca amaldiçoar ninguém. Aí vem uma pergunta. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? A mesma língua que diz que bendiz o Senhor, falar mal do Senhor, dos outros. Quando você lê o Salmo 73, o salmista Asaf traz umas lições espetaculares. Primeiro, ele admite que ele estava com inveja, coisa rara de um ser humano admitir. E ele diz que tinha inveja dos maus, tinha inveja dos arrogantes. E ele chega a questionar o próprio Deus. Ele questiona porque ele não entende, Deus não toma providência para corrigir aquele povo mau. Ele admite que a língua desse povo percorre os céus e terra, falam mal de Deus e dos homens. Fala mal de Deus e dos homens. Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Terminando aqui, são perguntas para nossa reflexão. E a pergunta é, como nós estamos lidando com a nossa língua? A pergunta mais pessoal, como eu estou lidando com a minha língua? Ela está servindo mais para bendizer, para maldizer, para abençoar, para amaldiçoar? Ela está servindo mais para glorificar a Deus ou destruir vidas? Ela está servindo mais para a edificação da igreja ou para a maldição da igreja? Ela está servindo mais para motivar pessoas ou matar pessoas? Não responde, pelo amor de Jesus Cristo. Mas você conhece alguém que já saiu da igreja por causa de fofoca? Por favor, não responde. Muito menos, eu peço que não denuncie quem foi ou quem é. Mas pode ter certeza, se nós formos procurar nos anais da igreja, isto é, na história da igreja, nos registros da igreja, nós vamos encontrar muita gente que já saiu do nosso meio, que não quer nem saber de conviver com a gente, por fofoca. Mas aí a gente critica o fofoqueiro, porque na nossa visão o fofoqueiro é o que fala uma coisa ruim. Mas aí tem um outro detalhe, tem um fofoqueiro que não fala nada, só concorda e escuta atentamente a fofoca do outro. Você conhece alguém assim quando vai para frente do espelho? Um fofoqueiro silencioso. Ah, mas eu não disse nada, eu só ouvi. E sorriu. Às vezes o fato de sorrir com a fofoca do outro, eu já estou concordando. O fato de não repreender o fofoqueiro, ou o fato de passar a fofoca para frente. Geralmente fofoqueiro tem muitos amigos, já perceberam? Tem sempre o melhor amigo. E eu recebo uma informação e passo para o meu melhor amigo. O meu melhor amigo tem um outro melhor amigo e passa para frente. Daqui a pouco, quem está sabendo
no dito popular, Deus e o mundo. Está sabendo. Mas não foi fofoca, eu fiz apenas um comentário. Está vendo? Eu só esperei um pouquinho, todo mundo sabe. Não é fofoca, eu apenas comentei o que a pessoa falou. Eu termino pedindo que você ore pela sua língua. Ore também pela minha, porque eu preciso ter de Deus muita sabedoria no falar. Tem muita gente que acredita muito no meu trabalho e na minha fala. Eu posso ajudá-las ou posso matá-las. Com uma palavra minha eu posso desanimar alguém de continuar na caminhada cristã. Com uma palavra minha como pastor, lembram do primeiro verso? Porque a Bíblia me coloca na condição de mestre, mesmo que eu não queira ser. A Bíblia me coloca nesta condição, pastores e mestres. Ela me coloca nessa condição de alguém que está sempre à frente falando. E ao término da minha fala, eu não sei o resultado dela. Às vezes, por uma manifestação de alguém que diz, eu quero o Jesus que o Senhor está pregando. Às vezes o silêncio, que não me diz nada do que a pessoa está pensando ou sentindo naquele momento. Não tenho a menor ideia do que a pessoa vai fazer durante a semana com aquilo que ela ouviu de mim. Então, se você lembrar, ore por mim, pela minha língua, para que Deus me dê sabedoria no usar, ou no uso dela, para que Deus me ensine a domá-la. Eu sei que tem hora que eu preciso mordê-la, para que ela se aquete. Pensa na luta grande. Eu já fui muito briguento, talvez olhando para o meu tamanho vocês não acreditem. Eu já fui muito briguento. Eu já fui muito violento. Uma das violências que eu lembro, e lembro não com saudade, mas com um grande arrependimento e uma grande alegria por não ter dado o resultado que eu queria. Eu cheguei em casa, eu estudava lá no Maranhão, no horário intermediário. O horário intermediário era de 10 da manhã até as 2 da tarde. Tinha esse terrível horário para se estudar. Eu chegava em casa morrendo de fome. Quando eu cheguei, a minha irmã mais velha, eu disse, eu quero almoçar. Eles não têm almoço para ti não. E eu morrendo de fome, agressivo como eu era. Eu disse, como é que é? Ela disse, não tem almoço para ti não. E ela estava zoando comigo, mas eu não sabia. Eu disse, mas eu quero comer. E eu então parti para cima dela, já falando alto, e ela revidou, e eu peguei uma cadeira, que lá no Maranhão chama de tamborete, não é essa de plástico não, é aquela de madeira e o assento de couro. Eu peguei e ela correu e eu joguei nela. E o que salvou a ela e a mim foi um portal, porque quando eu joguei, como se fosse ali, ela entrou e bateu no portal e não acertou nela. Lembro disso com muito pesar, mas com muita alegria porque não acertei a minha irmã e não a machuquei de uma forma talvez até grave. Mas uma outra, eu estava saindo de casa a mando da minha mãe para fazer alguma coisa que eu não lembro o quê, de bicicleta. Meu irmão disse que queria ir comigo, eu disse que eu não o levaria. E a minha mãe disse, você vai levá-lo sim. Sim, senhora. Aí ele montou na bicicleta, eu também, e eu saí pedalando na bicicleta em pé. Você sabe como é que pedala em pé, né? Você pedala em pé jogando a bicicleta para um lado e para o outro, e a minha intenção era simples, era só derrubá-lo. Eu não tinha outra intenção, eu não queria matá-lo, eu só queria derrubá-lo. Mas nesse joga para lá e joga para cá, o pé dele entrou no raio da bicicleta. E o calcanhar dele cortou que o pedaço ficou pendurado. Parei a bicicleta, estávamos saindo de casa, voltamos para casa, meu irmão foi para o hospital, costuraram lá o pedaço
carne que estava pendurado, e tinha uma senhora, vizinha nossa, que não sei por que ela estava no hospital. E ela ficou no pé do meu pai. Meu pai, o nome dele era Antero. E ela: Antero, tu não vai bater esse menino, não? E aí eu, desse tamanho, que o sangue não tem para onde correr, a raiva foi aumentando. Aí eu já queria que ela estivesse na bicicleta. Mas não era para cortar a perna, era para matá-la. Você vê que eu era tão bom de coração, assim, uma pessoa amável. Olha, pensa no negócio. E ela insistia: para onde meu pai ia? Eu quero ver se tu não vai bater esse menino. E eu por perto ali, irado. Meu pai não me bateu. Mas quando chegou em casa com meu irmão, ele disse: agora, Eusimar, tudo que o Eusivaldo, é o nome do meu irmão, tudo que o Eusivaldo quiser, você vai fazer para ele. Aí meu irmão queria tomar banho, eu levava ele no colo e dava banho nele. Meu irmão queria, aí ele aprontou, abusou, qualquer coisa que ele não precisava, ele queria. Mãe, Eusimar não está aqui não, cadê ele que eu quero ir ali? E aí minha mãe chamava o Eusimar para ir lá. Eusimar, eu quero tal coisa, e eu levava. Foi uma punição de mais ou menos uns 30 dias. Meu pai não me bateu, ele só fez isso. Eu só estou dizendo para vocês que nós podemos mudar se deixarmos Deus mudar. Hoje eu não tenho coragem de fazer nada disso. Deus muda a gente. Será que Ele muda apenas meu pensamento, minha agressividade? Ou será que Ele tem poder de mudar minha língua também? Vamos orar por isso? Vamos orar para que a nossa língua seja uma parte do corpo que vai abençoar a vida. Você pode ficar em pé? A minha natureza é humana, a sua também. Ore por mim. Às vezes eu conto até 10 para não ficar com raiva, porque eu conheço a minha história. E eu sei que humanamente nós podemos descontrolar e falar o que não deve, para quem não deve. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pelo nosso corpo, que a Tua palavra afirma que é templo, morada, habitação do Teu Santo Espírito. Que esse Santo Espírito que habita em nós, Ele possa ser o domador da nossa língua. Que nós possamos usá-la para a edificação uns dos outros, para a glorificação do Teu nome, para proclamar o Teu Evangelho, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Faz, ó Deus, que nós aprendamos com o Espírito do Senhor que em nós habita, controlar, domar a língua, pensar para falar e não falar para pensar. Que seja um instrumento de enriquecimento, de edificação e de construção da nossa vida, da nossa história e do Teu reino na terra. Assim nós oramos, na certeza de que o Senhor tem poder para nos atender, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos.